Amém? Você que tem a tua Bíblia aí nas mãos, já abra comigo. Vamos para essa segunda ministração, falando sobre família. Amém? Você que tem a tua Bíblia, abra comigo Efésios capítulo 3, versículo 14 a 19. Que bom que você está aqui essa manhã, que bom que você escolheu investir na sua família. Efésios capítulo 3, versículo 14 a 19, amém? Amém? Muito bom dia a vocês que estão na sua casa também nos assistindo essa manhã. Efésios capítulo 3, versículo 14 a 19, vamos ler. Aqui fala da oração que Paulo fez por nós, pela igreja de todos os séculos. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, Ele conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Então, antes da gente orar, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu quero pedir que as crianças, elas tragam as cadeiras e fiquem aqui dos dois lados para nós. Todas as crianças, no final a gente vai estar orando. As crianças de até 10 anos, até 9, 10 anos. Pode trazer as cadeirinhas de vocês e ficar aqui do lado para nós. Amém? Vamos orar. Pai amado, essa é a Tua palavra, Deus, e nós cremos que o Senhor tem algo especial para nós nesta manhã, Pai. Já ouvimos agora, Pai amado, na última ministração que o Senhor falou sobre família, e agora nós queremos pedir que o Senhor se revele aqui, meu Pai, trazendo cumprimento, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Podem tomar seus assentos. Enquanto as crianças vêm aqui à frente, nós vamos falar sobre algumas coisas especiais aqui, sobre amor à igreja, vamos falar sobre a rocha que é Cristo, e vamos também falar um pouquinho sobre legado, amém? Esses três tópicos. Primeiro, antes de entrar na palavra, eu quero contar um testemunho, ou uma história, ou uma passagem que aconteceu comigo na minha vida. Foi no ano de 1992. Eu era um adolescente numa cidadezinha e eu era um daqueles adolescentes deprimido totalmente. Eu passava os dias no meu quarto e eu era muito tímido, eu não valorizava a minha família. Vocês estão olhando para um adolescente que não valorizou a família. Estão olhando para alguém que foi jovem e não valorizou a família. Eu não respeitava e hoje eu me lembro, né, como seria gostoso deitar e sentir o calor do colo da minha mãe. Eu não valorizei isso. E como adolescente vivendo naquela época, eu me lembro de 3 coisas que marcaram muito. E eu ficava num quartinho sozinho e eu era fã do Bruce Lee. E na parede eu enchi de pôsteres do Bruce Lee, assim, ele era o herói da época para mim. Me lembro de mais 2 coisas que tinha na casa. Me lembro de uma Bíblia grandona que a minha mãe tinha na estante. Acho que alguns de vocês já passaram por isso, já leram essa Bíblia, uma Bíblia bem enorme. E eu me lembro que na saída do quarto tinha a foto lá de um rapaz cabeludo, de barbinha, e escrito embaixo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sou Jesus. E toda vez que eu saía do meu quarto, daquele quarto escuro, toda vez que eu saía daquele momento de depressão, daquele momento sozinho,
Chegava a hora da refeição, eu nem ia fazer refeição com a minha família, como eu era difícil. Talvez alguns de vocês, adolescentes e jovens, passem por isso. Eu desperdicei muito. Mas toda vez que eu saía do quarto, eu dava de frente com aquele quadro escrito: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Por isso é importante, o primeiro conselho aqui aos pais: confrontem seus filhos com a palavra. Amém? Coloquem quadros na parede. Os israelitas fazem muito isso, né? E Deus diz a sua palavra assim: pelo caminho, andando, na hora de dormir, na hora de levantar, na hora que se sentar, à mesa, fale da palavra. E eles levam isso a sério, eles colocam pulseira na mão, eles escreviam na testa, eles levavam a sério aquilo, porque é necessário confrontar, amém? Porque o fruto vem. Hoje a minha mãe, talvez faz 20 anos que ela já faleceu, mais de 20 anos ela não veja, mas o fruto vem, amém? Então investiremos os nossos filhos. E eu me lembro que a fome de Deus, vendo aquele quadro, foi aumentando. Eu queria conhecer aquele rapaz cabeludo, de barbinha, que falava: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Se existe então um caminho melhor, se existe uma vida melhor, eu quero conhecer. E o tempo foi passando, e eu me lembro que nesse tempo, em 1992, eu comecei, não sabia muito, mas eu comecei a rezar, e eu pegava algumas coisas que eu conhecia, e toda tarde, 6 horas da tarde, eu me ajoelhava e ficava até às 7, 1 hora sem conhecer a Deus de joelho. E naquele tempo, por isso que eu acho interessante, prossiga naquilo que você conhece, que Deus vai entrar na história, amém? Talvez você fale: eu conheço tão pouco, eu sei isso, meus pais me ensinaram isso. Mas prossiga naquilo que você conhece e Deus vai fazer o milagre. E eu fui uma noite dormir, depois daquele momento de reza, eu chamava de reza. Eu fui dormir, eu tive um sonho. Eu quero, antes de entrar na palavra, compartilhar esse sonho com você, porque nós vamos falar de igreja, amém? E naquele sonho, eu via que a terra, ela ia sendo engolida. Era como uma grande cratera e ela ia sendo engolida. E eu, quando eu vi aquilo, eu via que muitas pessoas, a terra estava sendo engolida e as pessoas estavam sentadinhas comendo, bebendo, alguns se divertindo, sendo engolidos pela terra. E eu comecei a correr. E quando eu vi, tinha muita gente correndo. Era um grupo de pessoas correndo. E eu achei interessante que aquele grupo de pessoas tinha um líder, e aquele líder estava à frente daquelas pessoas dizendo: vamos. Um cansava e se machucava ou dava câimbras no caminho, e aquele rapaz que era o líder falava assim: vamos, você consegue. Alguns caíam, ele levantava e falava: vamos, vocês conseguem. E interessante que aquele caminho que nós corríamos era cheio de obstáculos, tinha espinho, tinha lugares que você tinha que pular por cima. E eu olhei do lado um caminho imenso assim, um caminho bonito, uma estradinha longa, linda. E eu falei para aquele líder, né, por que nós não vamos para aquela estrada, nós podemos ir bem mais rápido? Ele falou: não é um caminho bom. E muitas pessoas que estavam conosco entraram naquele caminho, e veio tipo uma fera e devorou aquelas pessoas. Mais para frente, nós correndo, nós chegamos num lugar onde tinha uma mesa linda, riquezas, eram pessoas bonitas naquele lugar, e muita gente parou lá, e o líder falou: não, nós vamos prosseguir. Vou adiantar aqui para a gente não perder muito tempo, que nós temos a palavra. E nós chegamos, até o momento parecíamos que nós tínhamos dado a volta na terra. Nós chegamos no lugar que tudo tinha começado, e aqui à frente havia uma grande cratera enorme, e agora atrás a terra está sendo engolida, e nós ficamos um pedaço, aquela grande multidão. E quando nós estávamos naquele meio, todos olhando para o líder e perguntando: e agora? O que nós vamos fazer? Acabou? Naquele momento surgiu uma rocha. Aquela rocha era imensa, aquela rocha era linda. E nós todos pulamos naquela rocha, e o sonho acabou. Isso em 1992, ano de 99 para 2000, eu conheci Jesus e eu entendi que a rocha é Cristo. E
Quando eu entendi que a rocha é Cristo, eu entendi que aquele povo que corria com as mesmas estratégias, com a mesma ideia, é a igreja. E quando eu entendi isso, eu entendi que aquele líder é alguém que cuida de nós, amém? E falando sobre igreja hoje, nós vamos aqui trabalhar alguns tópicos. E Paulo, ele orando por nós, orando pela igreja, ele diz primeiramente: sejam espiritualmente fortes. E dizendo hoje, ser igreja, ou nós amamos igreja, que igreja é um hospital, amém? Igreja é um lugar de cura, de tratamento. E quando eu entrei, quando talvez você tenha chegado, nós chegamos com tantas coisas, né? Eu já compartilhei várias vezes aqui, com 10 anos chegava a gente em casa, eu me escondia embaixo da cama. E tem coisas hoje que nós estamos sendo tratados ainda, ensinados, e tem coisas que você foi tratado e curado lá atrás, que volta de novo, você tem que curar de novo. E igreja é cura, amém? Viver em comunhão é cura. Então, primeiramente, igreja é um hospital. Ser igreja é ser um hospital. Ser igreja é ser um lugar de cura. Ser igreja é ser um lugar de restauração. Ser igreja é ser um lugar onde a pessoa pode vir com dores e sair restaurada, amém? E nós como igreja, quando nós, aqui 4 paredes, mas quando você sair daqui, você é igreja, amém? Aonde for, você é cura, você é um lugar de restauração, você é um lugar de tratamento. E isso eu entendo, hoje eu consigo entender um pouquinho isso. Então ser igreja é um lugar de restauração. É um lugar onde nós chegamos, eu cheguei, talvez você tenha chegado sem esperança nenhuma. Eu não acreditava que teria uma família, queridos. Eu não sei quantos aqui sonhavam com isso, esperavam, nossa, vou ter uma linda família, mas eu não sonhava. Nessa época que eu vivia aqui, eu não sonhava muito. Mas Deus nos deu uma família, amém? Hoje nós temos 5 filhos lindos, temos uma nora que nós já adotamos como filha. Nós temos... Talvez nós não tenhamos tudo que tenhamos sonhado, mas nós temos tudo que nós necessitamos hoje, amém? Então, quando Deus entra na história, quando nós começamos a correr, eu vejo aqui o segundo tópico. Igreja, ser igreja é andar na mesma direção, amém? Quando naquele sonho, todas aquelas pessoas corriam da mesma direção, corriam com o mesmo foco, todos tinham. Né? Ser igreja é ser motivação, amém? É ser motivador. Eu me lembro que aquele líder, ele chegava assim, ele erguia aqueles que caíam e dizia assim, vamos, a gente vai conseguir. Então você está nesse lugar para ser motivado, amém? Você está nesse lugar para ir em frente, para você seguir, para você pegar o que é uma visão da igreja. Nós queremos reinar em vida, como Jesus disse, mas nós queremos também participar do reino dos céus, amém? E o tempo passa muito rápido. Em 1992 eu era um menino de 14 anos. Hoje eu já tenho um pouquinho mais de idade, e amanhã, daqui a 30 anos, 40 anos, nós esperamos estar na glória, amém? Então o tempo passa. E nós temos que aprender e deixar, então, ser igreja. O Paulo diz aqui, vamos continuar lá. Ele diz assim, por essa causa eu me ponho de joelhos e oro diante do Pai que toda a família nos céus e na terra receba o nome, ou seja, que todos sejam alcançados, amém? Que todos cheguem ao conhecimento de Deus. Peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória, Ele conceda a vocês que vocês sejam fortalecidos com o poder, foi o que nós falamos aqui. A igreja, ser igreja, é ser fortalecido com o poder. É você estar fraco e alguém chega perto de você e diz, vamos. Quem é casado sabe disso aqui. Quando o marido está fraco, a esposa está forte, amém? Quando a esposa às vezes está fraca, o marido está forte. Quando os pais estão fracos, os filhos estão fortes. Mas Deus sempre vai nos confortar de alguma forma.
Nós chegamos tristes e chega o diácono correndo, chega o irmão correndo, chega alguém dizendo assim: Deus está com você. Você abre a palavra e Deus fala com você: eu estou contigo. Amém? Isso é motivação dos céus para a nossa vida. Então ele continua aqui dizendo: peço a Deus que em sua riqueza conceda a vocês que sejam fortalecidos com o poder, mediante o Espírito Santo que habita onde? No íntimo de cada um. Amém? Então você, como família, como igreja, você tem o Espírito Santo em você. Amém? Coloca a mão assim no seu coração. Fala: eu tenho o Espírito Santo para mim ser fortalecido em todo momento com o poder. Amém? Então, o fortalecimento, quando faltar alguém do teu lado, quando faltar uma família, quando faltar talvez uma pessoa que te diga assim: prossiga, o Espírito Santo está dentro de você dizendo assim: prossegue porque está pertinho, continua porque está chegando. Amém? Então, se você orou pelo teu filho, se o Espírito Santo está habitando nele, creia que ele vai estar direcionando. Amém? E assim ele diz: e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês. Segundo o tópico, que Cristo viva no coração de vocês. Igreja, ser igreja é ser uma escola. Amém? É aqui que nós aprendemos. É aqui que nós chegamos e nós começamos a entender coisas que não entendíamos. Eu sempre gosto de falar com as pessoas. A gente vai orar por algumas pessoas, a pessoa está tão desesperada. Eu tenho o costume de dizer para a pessoa assim: você não vai entender na hora. Ninguém entende na hora as coisas que estão acontecendo. Nós vamos entender quando as coisas passam. Então seja forte e corajoso, porque você vai colher ainda. Amém? E depois que passa as situações, nós olhamos e dizemos assim: poxa, a situação não era tão grande assim. Deus já tinha resolucionado isso. Amém? Então ser igreja é ser uma escola. Aqui é o lugar onde você aprende. Aqui é o lugar onde você vê os teus filhos sendo treinados. Amém? Aqui é o lugar onde uma geração transfere para outra os ensinamentos e o conhecimento. É onde Deus ele nos ensina com seu amor. Então igreja é um lugar de comunhão. Igreja é um lugar de família que tem as mesmas ideias, as ideias de Deus. Amém? E aqui nós entramos em alguns tópicos. Família é a ideia de Deus. Todos nós estamos aqui essa manhã porque nós temos a ideia de família. Amém? Todos nós estamos aqui esta manhã porque nós cremos que casamento é um projeto de Deus. Amém? Isso é nossa ideia, é a ideia de Deus. Filhos é a ideia de Deus. Amém? Deus projetou essas crianças maravilhosas e lindas que vão assumir o legado da igreja. Amém? Querido, nós temos que entender que nós só conseguimos tocar na geração que nós estamos vivendo. Amém? Daqui a 60 anos, 50 anos, eles vão tocar na próxima geração. Daqui a 30, 20. Mas nós temos a responsabilidade de passar o legado para eles. Então, ter a mesma ideia de Deus é de aprender, é de ensinar. Amém? Aprender e ensinar. Paulo também fala, se você for acompanhar em Efésios é o livro que fala sobre igreja. E ele fala assim: igreja é um grande corpo. E um corpo não é só um nariz. Amém? Você já viu uma cabeça em cima de um nariz só ou não? Andando pela rua. Imagina você encontrar um nariz andando com a cabecinha na rua. O que acontece, né? Ou um pezinho pulando com o cérebro na cabeça, em cima do pezinho. Então igreja é um corpo. Amém? E nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Cada um é importante. Você chegou aqui, você tem um lugarzinho especial. Você chegou aqui, Deus vai colocar você num lugar especial. Amém? Então igreja, isso é ensinar e aprender. Como que é importante isso? Eu acho interessante que a minha sogra, ela não sabe ler, não sabe escrever, mas se você compartilhar com ela um versículo, todas as pessoas que chegam na casa dela ouvem aquele versículo. Ela consegue passar o que ela aprende. E ser igreja é aprender e é passar o que se aprende. Amém?
é não deixar que uma parte do corpo cresça mais que a outra. E no corpo crescer, e de repente a cabeça fica pequenininha, né? Você cresceu, mas as tuas pernas ficam pequenininhas. Não, o corpo cresce no mesmo nível. E quando você compartilha com o teu irmão, o crescimento é igual, amém? Você aprendeu aqui, chegou na tua casa, ou vai nos trabalhos, você encontra alguém e compartilha com essa pessoa, você está ajudando o corpo a crescer, amém? O corpo está crescendo igual, porque é um corpo só. Tem várias igrejas, mas tem um corpo só, amém? Amém até aí? Estão vivos? Amém. Então ser igreja é passar o legado, é desenvolver capacidade, dons. É aqui que nós desenvolvemos os nossos dons, amém? É aqui que nós chegamos, às vezes com capacidades que estão limitadas, capacidades que o mundo lá fora falou assim: você não vai dar nada, você não presta, você não vai conseguir nada. E é aqui que nós aprendemos que nós podemos, amém? É aqui que nós aprendemos que nós somos capazes. Eu cheguei dessa forma, queridos, eu cheguei achando assim: eu não vou ter solução nenhuma. Mas aí você abre a palavra e você vê assim que está escrito assim: eu te escolhi, amém? Não importa se ninguém te escolheu, Deus te escolheu, amém? Não importa se ninguém nem lembra do teu nome. Tem pessoas que ficam tristes, né? Não lembraram do meu nome. Deus lembra do teu nome, sabia? Não importa se as pessoas talvez não te valorizaram como você precisava, Ele te valoriza, amém? Olha aí para o teu irmão e fala assim: Deus, Ele te valoriza. Então é aqui que você vai desenvolver os teus dons. Isso é ser igreja. E como que nós desenvolvemos nossos dons? Juntos, amém? É confrontando muitas vezes. Ele também nos chama de edifício. Para você construir um edifício é pedra e pedra. E pedra em pedra sai até faísca, não sai? Não é? Você vai colocar pedra sobre pedra, não é fácil. Não é igual colocar tijolos. Tijolos é mais fácil. Blocos, eu estava trabalhando com blocos esses dias, parece Lego, vem tudo montadinho, é só colocar um em cima do outro. Mas pedra não é. Pedra tem que tirar uma aresta aqui, você coloca a pedra no lugar e de repente não deu certo, e você tem que tirar a pedra de novo, e Deus tira a pedra de novo, não, tem que tirar mais um pedacinho aqui, e de repente, mas é aquele pedacinho que vai completar o lugar, amém? Você entrou nessa igreja aqui essa manhã porque você vai completar esse lugar, amém? Você é uma pedrinha essencial. Fala aí de novo, teu irmão, você é uma pedrinha essencial nesse edifício de igreja, amém? Uma pedra. Por isso que não é todo mundo igual. Você não é igual ao teu irmão, amém? Você que é casado, você não é igual ao outro. A pessoa casa assim e pensa: eu queria que a minha esposa fosse igualzinho, queria que o marido fosse igual. Tem pai que pensa assim: eu queria que os meus filhos fossem com a minha cópia igualzinho. Não vai rolar, né? Pode até fazer algumas coisas, né? De repente eu estou andando pela rua e eu começo a andar. Eu lembro que meu pai fazia isso. Faz algumas coisas, mas não é a cópia exata. Tem algo diferente, amém? Que veio para completar, amém? Então você tem algo diferente que veio para completar, amém? Aleluia. E ele continua aqui, então vamos continuar aqui, senão nós esquecemos de Paulo, né? E assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês. Então, além do Espírito Santo, Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. O que é ser enraizado ou alicerçado? Ele já dá aqui duas instruções, porque quem está acostumado com jardinagem, ou com fazenda, ou com plantação, vai pensar no enraizado, amém? Tem que ser enraizado. O que é raiz? Ele já pensa assim, já pensa naquelas árvores que têm raízes profundas, né? Tem que ser enraizado. Mas ele já dá outro exemplo aqui: se você não entende muito de lavoura, então você vai ser edificado. Aleluia.
para que nós possamos entender realmente. Você vai ser enraizado, você vai ser alicerçado em Cristo. Isso é ser igreja, amém? Começamos a aprender e começamos a ser enraizados. Por isso é necessário permanecermos, amém? Poderia dizer aqui, traduzir essas duas palavras que Paulo fala aqui em permanecer. Só tem raiz quem permanece. Só tem raiz quem se mantém no mesmo lugar, amém? Só tem família forte quem se mantém, quem luta. Eu já compartilhei aqui, mas meu sogro, quando ele fez 60 anos, a gente fez o casamento dele, perguntaram para ele, o que foi suficiente para que aguentasse 60 anos? Ele fala assim, no meu tempo se consertava, não lançava fora as coisas. Hoje, por qualquer motivo, se lança fora. Isso não cria raiz. 3 meses, 1 ano, as pessoas estão querendo abandonar o casamento, isso não cria raiz. O primeiro ano é só para você estar regando ainda, por isso que se chama o ano de mel, né? Tem o ano de mel. É só para tá colocando o orvalhinho em cima, não tem raiz ainda. Nós estamos com 23 anos, fazer 24 anos de casado agora que está começando a ver raízes. Já balançou bastante vezes, mas tem raízes, amém? É necessário raiz, amém? E igreja também. Nós temos que ter raiz. Nós temos que ter profundidade. Paulo diz aqui, profundidade tem que se manter de pé. E como que se cria raiz numa igreja? É culto de oração, amém? Vocês ouviram um pregador falando que o sonho de todo pregador é ver o culto de oração lotado, amém? Esse é o termômetro da igreja. Quando vê isso é porque o negócio está pegando fogo. Raiz é isso aqui. Um domingo de manhã há uma chamada, vai ter um treinamento de famílias, vai ter um seminário de famílias, e você diz, nossa, eu vou levantar cedo, eu vou me preparar, eu vou dormir mais cedo. Isso é raiz, amém? Você sabe que você está enraizando algo. Então quando nós pensamos nisso, no que Paulo diz aqui, nós queremos dizer, é a profundidade. E ele continua ainda. Então, além de você ter o Espírito Santo dentro de você, além de você ter o Filho de Deus, Jesus Cristo, habitando em você, além de você ser alicerçado agora, enraizado em amor, ele continua 18. Isto para que com todos os santos, com quem? Com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor em Cristo. Outra tradução diz com todo o povo de Deus. É como se ele desse uma resposta aqui de quando ele fala enraizado. Ele fala assim, o modo de criar raiz é estando junto. Chorando ou se alegrando. Comemorando um momento bom ou entristecendo-se junto por um momento ruim. Cantando, né? Ou jogando futebolzinho. Ou estando comendo uma carne. É juntos, amém? É andando em união. Então, o que é um legado? Um legado é uma transferência de gerações. Um legado, eu vejo como algo que você passa para outra pessoa. Então nós olhamos na Bíblia aqui que, vamos começar de Abraão. Abraão, ele tem o cajado nas mãos. Abraão, ele pega o cajado e ele passa para Isaac. Lembra daquela brincadeirinha do pega-pega, lembra? Está contigo? Já brincaram disso, né? Abraão, ele toca em Isaac e ele diz, está contigo, Isaac, vai lá. Isaac, ele começa a boa corrida. Ele chega no seu filho. Está contigo, Jacó?
E Jacó corre. Está contigo, José? José passou por coisas fáceis, não enfrentou, né? Foi jogado, foi vendido, mas correndo, né? Talvez estava cansado algumas vezes, mas com o cajado nas mãos. Ele joga bem longe, né? Para cair na mão de Moisés. Diz aí, Moisés, corre. Moisés com esse cajado na mão abre o mar, toca na rocha, a água sai. Com esse cajado nas mãos, ele guia um povo enorme pelo deserto. Com esse cajado nas mãos, ele... Já pensaram como que Moisés pregava para aquela multidão, né? Pensaram nisso? Talvez com o microfone, assim, nossa voz alcança. E Moisés falava para toda aquela multidão. Moisés teve algumas vezes que viu o povo errando, que se frustrou, que cansou, mas correu. Até jogar o cajado na mão de Josué e falar: é contigo agora, Josué, você tem Caleb do teu lado para te ajudar, vai em frente. Josué com o cajado na mão, falou assim: meu mestre, se ele fez e me ensinou, vou fazer também. Se ele confiou em Deus, eu vou confiar também. Josué também toca no mar. Josué também guia o povo. Josué restaura as famílias. E vai jogando o cajado. Quando chega no final, ele joga o cajado começa. Aí começa, cai lá na mão de alguns juízes. Passa na mão de Gideão, passa na mão de Sansão. E o cajado continua, amém? Alguns deles por pouco tempo, alguns deles brincaram com o cajado, como Sansão brincou um pouco. Eu tenho a força, né? Parece o He-Man, né? Eu tenho a força. Se deu mal, perdeu a força, teve seus olhos furados. E no último momento da sua vida, ele fala: Senhor, dá mais um pouquinho de força para mim, que eu preciso para esse momento. E completou a jornada dele. E joga o cajado. Até que esse cajado cai na mão de um grande sacerdote, né? Chamado Samuel, amém? Samuel, com o cajado nas mãos, agora começa a unir rei e sacerdote junto. Ele segue o seu ministério, ele coloca o cajado na mão de um grande homem chamado Davi. Amém? Estão comigo ainda, amém? Estão acordados? Davi pega o cajado e Davi também comete algumas coisas erradas. Davi investiu muito em algumas coisas, mas não investiu na sua família. Davi conseguiu alcançar grandes objetivos, mas com a sua família Davi teve uma porcentagem muito pequena. Podia dar uns 20% para Davi pela família, porque ele falhou feio. Mas manteve o cajado nas mãos. Davi aí então passa por um período, o cajado vai passando e cai na mão de alguns profetas, um chamado Isaías, Jeremias, Ezequiel. E continua o processo do cajado, amém? E passa os pequenos profetas, alguns reis importantes como Ezequias, Josafá, pegaram no cajado, amém? E esse cajado chega na mão de um rei que desceu do céu, amém? Daquele mesmo rapaz de cabeludo, de barbinha que eu via no quadro. E o cajado cai na mão de Jesus. Aquele que estava lá no céu, sentado do lado de Deus. E ele fala assim: pai, eu preciso ir lá, porque eu preciso restaurar o poder desse cajado. Eu preciso restaurar a autoridade desse cajado. Eu preciso restaurar não simplesmente a função de sacerdote, mas de rei junto. Eu preciso fazer esse cajado realmente funcionar. Porque teve um momento muito grande aqui que o cajado ficou lançado, terminou os pequenos profetas, chega em Malaquias, houve um período aí
em que o cajado ficou parado. Mas quando o cajado cai na mão dos reis, do Senhor dos senhores, quando o cajado vai na mão do Filho de Deus, daquele que tem todo o poder, amém? E ele vem nessa terra, ele cresce como um menino, como uma criança normal. Ele cresce como um adolescente normal e vence como adolescente também. Ele cresce como um jovem normal e vence como um jovem também. E ele chega à sua idade adulta. E quando ele vai lá no batismo de João, quando ele entra naquelas águas, Deus fala do céu e diz: esse é o meu filho. Eles tinham o costume, e tem ainda até hoje, o filho só depois dos 30 anos é que o pai novo reconhece ele e diz: esse é o meu filho. E Deus lá do céu com orgulho, né, olhando para baixo assim, olha Jesus lá e diz assim: esse é o meu filho. O cajado está nas mãos dele. E Jesus restaura. Só que tinha algumas coisas ainda que precisavam ser restauradas. O homem estava debaixo do pecado, o homem, ele nascia, e ele era condenado à morte já quando estava nascendo. O homem, as famílias, elas estavam sem uma direção. E Jesus então começa a restaurar, ele restaura a família, ele restaura os filhos, ele restaura a casa. E ele fala: o preço que eu tenho que pagar para que esse cajado realmente funcione, eu vou pagar. E ele morre uma morte de cruz. E eram malditos que morriam na cruz. Ele se torna maldito por mim e por você, amém? Se torna maldito pelas famílias dessa terra. Se torna maldito pelos filhos. Se torna maldito por nós. E naquele momento tudo escureceu, ele desce lá no inferno. Ele desce e toma a chave do inferno na mão do diabo. Ele pisa na cabeça da serpente. E quando ele sobe do inferno, quando ele ressuscita no terceiro dia, ele ressuscita com o cajado nas mãos. E depois de alguns dias treinando seus discípulos, ele então sobe aos céus, e quando ele sobe, ele fala assim: eu vou subir, mas eu vou voltar. Mas enquanto eu não voltar, o cajado vai ficar na mão da igreja. E Pedro, ele cata o cajado e passa para Paulo. E a igreja do primeiro século, com o cajado nas mãos, foi torturada. A igreja dos primeiros séculos, com o cajado nas mãos, eles foram levados ao fogo. Muitos foram mortos. Sabe por que você está aqui hoje? Porque alguém pagou o preço. E vem o segundo século e perseguição. E assim por diante, o cajado foi passando nas mãos de cada um. E hoje nós chegamos nesse tempo que vivemos, amém? Chegamos aqui num domingo, 2021. E você está aqui, amém? Com o cajado nas mãos. Mas com o cajado vem responsabilidade, amém? E falando em ser igreja, é ser responsável. Para encerrarmos, nós somos responsáveis por esse cajado. Nós somos responsáveis por essa geração que está vindo. Nós somos responsáveis por apresentar a eles o amor que nós temos que ter com a noiva de Cristo. Nós somos responsáveis em apresentar a eles o respeito que eles têm que ter com a igreja. Quando eu era pequeno, meus pais ensinavam que não era uma igreja evangélica, mas eles me ensinavam que quando eu chegasse na igreja eu tinha que me colocar de joelho, eu tinha que fazer alguns sinais. E eu vejo que era reverência, amém? Muitas vezes nós perdemos a reverência do cajado. Nós perdemos a reverência do que está nas nossas mãos, amém? E nós, falando em legado, nós queremos orar agora. Queremos que todas as crianças venham aqui, ou fiquem
o máximo aqui do lado, nas duas laterais para nós, por favor. Eu não sei se tem como trazer os pequeninos. Tem, não? Tem? Só para a gente orar. Então o cajado, pega a sua mão direita. Pega a sua mão direita. Se coloca de pé, por favor. Com a sua mão direita e com seus olhos fechados neste momento. Enquanto as crianças vêm aqui à frente. Você que está aí na sua casa também, erga a sua mão direita. O Senhor subiu aos céus e Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. Ele disse: ide aos lugares mais distantes, fortaleça a sua família primeiro, e quando você estiver com a sua família forte, alcance outras. Fortaleça-se como um adolescente primeiro, e quando você estiver forte, fortaleça outros. O Senhor disse: fortaleça-se como um jovem, e quando você estiver forte, fortaleça outros. Você tem o teu cajado nas mãos agora. Você é responsável por esse tempo, porque quando o conhecimento vem, a responsabilidade de cumprir aquilo que o conhecimento traz. Então nessa manhã nós queremos tocar gerações aqui. Amém? Você com o cajado nas mãos, agora você vai estender à frente. Você vai estender sobre essas crianças que estão aqui. Eu quero que você nesse momento, porque a oração não tem distância, que você possa pensar também nos teus sobrinhos, nos teus netos, que você possa pensar agora nas crianças que você conhece, que você possa pensar nos teus filhos, que você possa agora também, se você é professora, pensar nos teus alunos, nos teus vizinhos, naquelas crianças que talvez estejam em um orfanato nesse momento. Pai, nós somos tua geração. Nesse momento, levante a tua mão direita e vamos orar. Nós somos, Pai, esta geração, Senhor. Estamos com o cajado nas mãos, Pai. Esse cajado poderoso e maravilhoso que passou na mão de tantos homens de fé. Homens que pagaram o preço. Estamos aqui, meu Pai, porque pessoas pagaram o preço para que estivéssemos aqui. Oh, Pai amado. E nessa manhã, com o cajado nas mãos, com a autoridade que o Senhor deu sobre tua igreja, nós somos igreja. E queremos orar nesse momento, Pai, por essa geração, Senhor. Nós queremos tocar, Pai amado, e alcançar como legado essa geração agora, Senhor. Todas as crianças, Pai amado, que estão aqui. Os adolescentes, Senhor. Oh Pai, nós queremos tocar agora. Oh Pai amado, nós queremos tocar agora com a bênção, Pai amado, sobre nossa geração, sobre os netos, sobre os bisnetos. Ore agora por tua geração. Ore agora você como homem, você como o cabeça da tua casa. Agora coloca a mão sobre a tua esposa. Coloca a mão agora sobre a vida dos teus filhos. Vamos orar, Pai. Nós oramos agora, Pai. Nós determinamos agora, Senhor. O Senhor disse que as nossas gerações seriam abençoadas, Pai. E nós queremos nesse momento determinar realmente esta bênção, Senhor. Determinar que os nossos filhos, oh Pai, determinar que os nossos netos, determinar, meu Pai, que todas aquelas crianças, Pai, aqueles jovens que o Senhor tem colocado do nosso lado, eles serão, Pai amado, oh Pai, homens segundo teu coração, mulheres cheias do teu poder, oh Pai, em nome de Jesus, meu Pai, oh Pai, nós queremos abençoar as nossas gerações agora, abençoar, meu Pai amado, determinar que esse legado, meu Pai, oh Pai, está, Pai amado, oh Pai, em nome de Jesus, alcançando agora essa geração, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Pastor, pode ser Pastor Júnior? Unge as crianças para nós, por favor. Ajuda também, senhor.
As crianças, adolescentes, juniores. Amém? Se tiver mais pastores para ajudar eles, por favor. Pai, nós estamos agora nesse momento, nós vamos ungir essas crianças, Pai. Essa, Pai, é a continuidade da tua igreja, Senhor. Faz deles, Pai, grandes profetas, Pai, pastores, líderes, Senhor, segundo o teu coração. Faz deles, Pai amado, apóstolos que abrirão novas obras. Faz deles evangelistas que alcançarão, Senhor, outras nações. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Eles ungindo, as crianças vão aí com você, um pouquinho com os pais. E eu quero que você dê um abraço neles e que você os abençoe. Amém, crianças já foram ungidas. Vão com teus pais um pouquinho, para os seus pais orarem. Dê um abraço neles e determina assim: eu abençoo a minha geração. Fale para eles: eu abençoo a minha geração.